Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O nosso entrevistado de hoje, sem dúvida, é causa de despertamento para muitas criaturas. Ele é orador espírita, professor universitário e está conosco para falar um pouco do seu trabalho. Conosco, Nazil Canarim Júnior. É um prazer muito grande estar de volta aqui com você, amigo, do programa Despertar. Nazil acaba de encerrar um curso que ele ministrou aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, denominado Curso Completo de Espiritismo, em que ele ficou durante 4 anos falando sobre a obra básica principal do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Ele acaba de editar este DVD com 3 partes. E nós vamos comentar com ele hoje, tentar conversar com ele hoje, sobre algumas dessas aulas. Nazil, em primeiro lugar, como é que você se sente depois dessa maratona de 4 anos de trabalho falando sobre o Livro dos Espíritos, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru? Primeiro, agradecido à sua contribuição, né? Porque quem foi o artífice desse trabalho foi você. Evidentemente que eu tive a chance de produzir as aulas e confesso que foi um desafio. Eu faço exposições no SEAC desde 1991 e não havia abordado sistematicamente o Livro dos Espíritos porque não me achava preparado. Demandei aí um bom número de anos, talvez em torno aí de 15 anos, para me sentir em condições de preparar um projeto assim. E fiquei feliz quando, expondo este projeto, encontrei em você o parceiro que se dispôs a editar as aulas. Porque as exposições aos domingos, elas são exposições de 50 minutos, 55 minutos. E era necessário, então, encontrar um denominador, alguma coisa que tornasse o texto bem fluido, bem palatável, e isso acabou acontecendo, né? Dividindo algumas das áreas em blocos mais fracionados, foi possível passar por cada uma das questões, além, é evidente, da introdução e da conclusão. Um fator muito importante nisto foi ter podido mostrar às pessoas que, através dos mecanismos que temos à disposição, baixavam as aulas, comentavam nas semanas seguintes, que o estudo do Livro dos Espíritos efetivamente é algo de muito sério e que a gente deve fazer com um cuidado imenso. Nazil, eu sou testemunha de que esse cuidado houve da sua parte, esse cuidado enorme. Eu ouvi várias vezes todas as suas aulas para que nós pudéssemos ter hoje esta obra em que centraliza 4 anos de trabalho. Nazil, a impressão que se tem é de que a cada época em que nós manuseamos, estudamos, nos aprofundamos nesta obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, dá a impressão de que cada vez nós encontramos informações diferentes. Na verdade, o texto é o mesmo, desde 1857, com algumas modificações em 1860, mas quem que está mudando? É a doutrina ou somos nós que mudamos a cada vez que vamos estudar o Livro dos Espíritos? Hernani Guimarães Andrade, que faz muita falta entre nós, como espírito sempre o temos presente, mas reencarnado, ele usava uma expressão muito interessante, é a da chamada leitura sob a forma de uma cebola. E se nós tivermos a imagem da cebola, isso fica bem nítido. A primeira abordagem, ela não nos encontra talvez ainda suficientemente amadurecidos para descobrir o alcance do que estamos lendo. Nós vamos então, num primeiro momento, fazer uma leitura que é como, na estrutura da cebola, superficial. A cada volta, nós vamos então encontrando informações e detalhes. Foi por isso que eu lhe disse
que eu não me julgava, de certa forma, habilitado para fazer um estudo que pudesse ser mesmo chamado de um estudo mais sério, em que eu pudesse, por exemplo, como foi possível, sistematizar o Livro dos Espíritos com as outras obras, notadamente a Revista Espírita, que eu fiz questão de inserir, e também o comparativo com a primeira versão do Livro dos Espíritos, para que a gente pudesse perceber o quanto o próprio codificador também foi aprofundando a sua análise. Daquela primeira edição, ele tirou um número grande de questões e fez uso delas em O Livro dos Médiuns. Mas a parte central do que eu entendo tenha sido um grande manual de filosofia, quando nós estudamos a filosofia do século XIX, percebemos que Kardec tinha em mente produzir mesmo um material filosófico. Ele discute as questões que eram básicas para os filósofos daquela época. E ao colocar isso, então, ele nos permitiu reler. E lógico, você que é expositor do Livro dos Espíritos, embora escreva sobre o Evangelho, você sabe que a nossa volta a este tema é sempre uma volta mais cuidadosa. Não dá para se expor doutrina espírita, na minha opinião, improvisadamente. Mas não dá, mas absolutamente não dá. É preciso estudo. Para expor o Livro dos Espíritos sem estudo. Muito bem. No próximo bloco, eu estarei perguntando ao Nazil alguma coisa sobre cada um dos itens que compõem este DVD, com 4 anos de trabalho. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, com a presença de Nazil Canarim Júnior. Estamos comentando este imenso trabalho que Nazil acabou de terminar, com 4 anos de trabalho e 126 aulas. É uma puxada, né, Nazil? Grande. Um trabalho grande. Nazil, no Livro dos Espíritos, nós encontramos resposta para qualquer dúvida filosófica, mesmo nos tempos atuais? Sim, porque as dúvidas que o homem tem permanecem as mesmas. Desde os chamados pré-socráticos até os pensadores modernos, nós encontraríamos na escola de Frankfurt, em outros pensadores das teorias críticas do século XX e agora também pensadores do começo do século XXI, as mesmas dúvidas. Quem somos? Né? De onde viemos? Há uma destinação? Como é que nós trabalhamos as questões ligadas à nossa vivência, aos valores que buscamos? Isso tudo é muito nítido em O Livro dos Espíritos. Eu lhe afirmei que Kardec, na verdade, compôs um manual de filosofia. Ele tinha bem nítido o que ele queria saber dos espíritos. É por isso que ele, num primeiro momento, faz um exame da questão ligada à teodiceia, né? Ao estudo ligado a Deus.
Ele quer entender esta força que está presente, apropriada de certa forma pela religião, mas sobre a qual os filósofos sempre pensaram. E ele então parte deste princípio, da existência de uma força superior, para a partir daí fazer uma abordagem que me parece, sim, neste ponto, uma abordagem completamente lúcida e diferente. Eu nem diria pelo aspecto das leis morais, porque desde que nós temos escritos filosóficos, os filósofos estão preocupados com as virtudes e as leis de natureza moral, de certa forma, examinam as virtudes. Mas quando ele se debruça sobre a questão dos espíritos, a vida espírita, aí ele traz uma contribuição que me parece ninguém conseguiu superar, e eu tenho dúvidas se vai conseguir. Exatamente porque ele se posta, né, na posição de um observador daquelas entidades que ele entrevista. E, curiosamente, ele jamais lhes pergunta onde estão. Ele sempre as indaga como estão. E isso é nítido para ele, né? Pelo como, ele desaparece de eventuais conflitos. E ele vai, então, entender, montar aquele raciocínio que me parece bem lúcido para ele, de que os nossos atos encadeiam não apenas a nossa situação em cada nova reencarnação, mas principalmente onde estaremos na realidade espiritual. Nazil, nesses 3 áudios que nós temos aqui, o primeiro deles deve ter começado, como você disse, pelo princípio, falando de Deus. Não é complicado para um expositor, mesmo preparado como você, tratar de uma entidade absoluta com os subsídios relativos que nós, do planeta Terra, dispomos? Na verdade, eu comecei explicando o que eram as mesas girantes, para que as pessoas entendessem o processo do despertar do codificador. Explique para os nossos telespectadores qual foi a influência das mesas girantes na codificação do Espiritismo. Foi dali que começou tudo? Na verdade, aquilo despertou o missionário que era Hippolyte Léon Denis Rivaio. Foram as mesas para as quais ele tinha completa ojeriza, ele não tinha nenhuma relevância. Convidado a ir à casa de um amigo, ele se furtou sempre, dava desculpas evasivas, ele achava aquilo uma perda de tempo. Por quê? Achava que aquilo era apenas uma especulação sobre as coisas materiais? Na verdade, achava que era uma distração, imaginava a fraude, inclusive, nisto. E no começo eram realmente distrações? Completamente, as pessoas perguntavam coisas do dia a dia. Aliás, dizem os entendidos que essa distração do século XIX não passaria de um inverno. E diz que ela durou mais de 3 invernos junto da sociedade parisiense. Isso realmente despertou. Paris, o centro do mundo, aquela questão chamou muito a atenção deles. E ele, quando comparece, pergunta, depois de muita insistência, como pode uma mesa falar? Ao receber a resposta, não é a mesa que fala, ele rapidamente engata a segunda questão, como ele mesmo registra. Mas quem fala? E aí vem a resposta, nós. A terceira pergunta, nós quem? As almas que viveram na Terra. Ele registra que, a partir daquela noite, as pessoas voltaram às mesas tantas e quantas vezes acharam suficientes, mas ele nunca mais teve sossego, porque aquilo desencadeou, juntamente com os apontamentos que ele havia recebido de Baudin, a sua tarefa, que era então, de repente, ir até os espíritos, algo que é perfeitamente compreensível, porque a história registra... Baudin era uma dos seus anfitriões, né? As suas filhas, inclusive, participavam do trabalho. Foram médiuns que ajudaram no processo da produção do primeiro livro dos Espíritos. A revisão, a segunda edição, foi um processo diferente. Mas as meninas Baudin ajudavam
através das mãozinhas postas, eram duas jovenzinhas, adolescentes, Em cestas, na borda da cesta. nas bordas. Na borda. Veja que a escrita era circular, na ardósia, com uma ponta de ferro ou algo semelhante, e elas ajudaram nesse processo sem nenhum tipo de interferência. Era bem rudimentar. Muito, muito. Depois vai evoluindo, ele consegue ver. Eu trouxe a mesa que girava, uma banqueta semelhante, mostrei no Aqui salão. no curso. Isto, para que as pessoas vissem, né? Esse é um detalhe, nós fizemos esse curso ao vivo e com um salão sempre lotado, né? Então era uma preocupação de que didaticamente nós conseguíssemos fechar o assunto. Aí você me pergunta falar sobre Deus. Efetivamente, o próprio Kardec tem uma dificuldade grande para abordar, porque os espíritos e aqueles que estão ao nosso lado, vinculados ao planeta Terra, eram os instrutores, embora sábios do ponto de vista das informações que detêm, eles também foram muito categóricos, afastando Kardec de que se perdesse pelo assunto de entender Deus, né? A partir do momento em que ele envereda pelos atributos, tentando pelos atributos a compreensão, eles lhe promovem um corte. Ele não gasta muitas questões para falar de Deus, não. Em A Gênese, depois, ele vai fazer uma digressão mais profunda, mas aí, em O Livro dos Espíritos, ele faz um corte. Aliás, os espíritos lhe dão esse corte. Olha, não vá além. A sua capacidade não lhe permite isto. Curiosamente, há na tradução do francês uma dúvida muito grande, né? Alguns dos tradutores, e eu sempre me vali da tradução do Guilhom Ribeiro, traduzem essa expressão como lhe falta o sentido. Mas há outras traduções que dizem lhe falta um sentido. Refletindo sobre as duas, embora o um sentido apareça em José Herculano Pires, de quem eu sou fã de carteirinha, eu acabei me filiando à ideia de que nos falta mesmo o sentido. Para quê? Para compreender a natureza íntima de Deus. Nos falta. Nós ainda não temos, não é que vamos ter sentidos no sentido fisiológico, não. Nos falta mesmo é um norte. Nós não temos condições de entender a Deus pela grandiosidade que isto representa. Somos ainda espíritos extremamente simples. E Jesus, com toda a sua condição evolutiva, quando nos quis situar dentro do contexto de um novo processo, ele nos manda chamar a Deus de Pai. Ele coloca as coisas, então, sob um outro ponto de vista. Ele tira qualquer espécie de particularismo hebraico para nos falar, Deus é Pai, chamem-no de Pai, e está aí resolvido. Olha, um Pai é o Criador. Pronto, acho que é o que nos basta hoje. Nazil, eu fico imaginando com o poder da igreja na época, que inclusive chegou a atrapalhar a vida de Kardec na sua parte educacional, e Pestalozzi teve problemas também relacionados com a influência da igreja, enfim, o poder da igreja, vamos dizer, fundia-se com o poder da realeza. Havia assim uma proximidade muito grande. Eu fico imaginando, Nazil, como essa revelação caiu como uma bomba em Paris, quando as pessoas já não tinham motivo para acreditar em nada. Não, será que não consideraram inicialmente esta revelação de Kardec, esta aglutinação de elementos, como algo assim muito ligado à farsa, ao fanatismo e alguma coisa a mais que nada viria a acrescentar à cultura daquela época, Nazil? Havia um livro anterior chamado até Livro Espírita, Livro dos Espíritos, coisa similar, que também fazia uma abordagem, mas não com a profundidade e a racionalidade. O curioso é que Kardec aborda a questão no momento certo. Nós tínhamos Paris em condições de um debate assim. Nós tínhamos tido a publicação ali do trabalho do positivismo, Auguste Comte. Os pensadores que vão aparecer ali, o próprio Marx e Engels, publicarão em Paris, naquela quadra do século XIX. Havia uma estrutura que permitia as manifestações. O que efetivamente levou Kardec a ficar com o clero revoltado
foi porque ele defendeu, de novo, como Jesus, a desnecessidade de intermediários. Então, se somos espíritos, estamos em progresso, nós não precisamos de intermediários. E isto, para a visão religiosa, é morte, porque você... Desempregava todos os sacerdotes. Generalizadamente. E, do outro lado, ele teve um embate com a ciência, porque a ciência não admitia que ele colocasse verdades tão lúcidas, tão claras, como foram aquelas que, de repente, questionavam o próprio saber vigente à época. Isso porque ele teve o cuidado de não tocar em religião, né? Isso, não, moral, apenas e tão somente moral. No próximo e último bloco do programa de hoje, eu vou perguntar ao Nazil as várias partes do Livro dos Espíritos, se é verdade que elas se referem a todas obras básicas espíritas. Voltamos já já. Mother, you're always around. Let me tell you, you're the only one. Mother, when I see that look in your eyes, I know that you're my only child, and you make my world go round. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Estamos aqui diante de um verdadeiro despertador de consciências. Ele, que é professor universitário, orador espírita e acaba de lançar o DVD, vamos deixar bem claro que apenas com som, mas com 126 aulas ministradas durante 4 anos. Nazil, nós estamos chegando ao final do programa, não deu nem para a gente começar a falar do seu trabalho. É verdade, Nazil, que em O Livro dos Espíritos, nas suas várias subdivisões, em cada uma delas há assim a abordagem de um tema relacionado com uma obra básica do Espiritismo? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que nos assiste a que tivesse acesso aos DVDs, porque essa é a razão, a divulgação. Se eu falasse sobre tudo aqui, você depois dizer para que vou pegar o DVD, né? Então pegue, analise, ajude, porque você está ajudando as obras do SEAC. A questão da leitura deste ponto, ela é feita no Brasil a partir do trabalho do Cosme Massi. O Cosme Massi é um companheiro nosso que hoje reside em Curitiba, mas era aqui da região de Marília. Ele desenvolveu um raciocínio do ponto de vista da aproximação, dizendo que as partes do Livro dos Espíritos são 6, introdução e conclusão, parte 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Estas partes centrais haviam sido desdobradas em outras obras. Esse raciocínio dele encontrou eco no movimento espírita e muita gente, mesmo aqui em Bauru, isso aconteceu, quando foi aberta a Livraria Espírita da União das Sociedades Espíritas, ele fez o lançamento de um opúsculo, estava no começo daquele seu trabalho de raciocínio sobre aquilo, e ele então, logicamente, tenta nos demonstrar que cada uma daquelas partes foi depois trabalhada por Kardec em outros pontos. Eu ouso, e já disse isso para ele, então posso repetir aqui, discordar dessa visão. Primeiro, porque a doutrina espírita não é uma coisa fracionada, ela é una. E não há em nenhuma obra, seja em A Gênese, seja em O Livro dos Médiuns, seja em O Céu e o Inferno, e seja mesmo em O Evangelho segundo o Espiritismo, esta restrição a uma das partes que lá estava.
Por exemplo, o Evangelho perpassa o livro dos Espíritos como um todo, falando inclusive de mediunidade. A Gênese, ela tem uma parte relativa aos milagres e, eventualmente, às predições. Quando nós vamos em O Livro dos Médiuns, vamos encontrar um substrato do Livro dos Espíritos, nós falamos isso aqui hoje, e esse substrato foi porque Kardec achou melhor que aquelas questões respondidas estivessem postas num outro momento. Então, eu acho que a visão do Cosme, e o Cosme é um filósofo, doutor em filosofia, em lógica, é uma visão que tenta fazer um reducionismo, e eu não consigo entender assim. Exatamente porque, neste trabalho, quando nós fomos passar as questões, nós percebemos que muitas das abordagens feitas por Kardec eram provenientes da Revista Espírita. E a Revista Espírita não é nem ao menos divulgada no ambiente das casas espíritas. Veja, era ali o seu laboratório. Ele tomava os casos, as notícias, as informações e depois as colocava. Então, não há esse direcionamento, diferentemente, por exemplo, de um livro como o do Parnaso de Além Túmulo, em que um trabalho em sede de mestrado teve a chance de demonstrar nas reedições toda uma preocupação do espírito dirigente do trabalho do Chico, no caso Emmanuel, de dar um comentário ao Livro dos Espíritos, particularmente à primeira das suas partes. Parece que Emmanuel buscou isto, fez com que o Parnaso, nas sucessivas edições, ficasse restrito à parte primeira do Livro dos Espíritos. Então, eu não consigo ter essa visão que o Cosme tem, ele divulga, não sei se ainda hoje divulga. O Cosme hoje ampliou bastante a sua visão, ele é cultíssimo, é um estudioso profundo, mas eu acho que há um reducionismo. Seria bom que isso tivesse saído à época do Herculano, porque o Herculano certamente faria um enquadramento. Não ia aceitar. Me diga uma coisa, quando no Livro dos Espíritos nós encontramos um capítulo especialmente dedicado às leis morais, nós estamos de uma certa forma resumindo a religião dos espíritos contida no Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Veja, porque ao falar de leis morais, Kardec está usando de novo o raciocínio filosófico. As leis morais estão em oposição às leis materiais. Essa é a questão. Então, ele leva em conta aquilo que Aristóteles, na física e depois na metafísica, o além do físico, também buscava refletir. Ele vai trabalhar um conjunto de questões, e ele começa falando da adoração, depois ele vai necessariamente, veja, qual é a lei que aparece após a adoração? A lei do trabalho. Ele vai então construir um raciocínio que vai levar o homem desde a sua integração em valores extrafísicos, mas também com questões físicas. Ele fala do trabalho, que é intelectual, mas também é material. Ele fala a respeito da reprodução, que é algo, evidentemente, só presente na realidade física. Então, o sentido de dar ao nome lei moral, as leis morais, parte terceira, tem muito a ver mesmo com essa ideia de organizar um texto filosófico. Ele quer, então, há fatores físicos, que não era ocupação, embora ele se preocupe em falar sobre manifestações físicas através da mediunidade, mas ele não estava preocupado com isto. Ele, então, pega um conjunto de leis, e ele toma a lei numa acepção bastante ampla, no sentido mesmo de norte, que são relativas a algo extrafísico. Algo que vem de Deus. E, eventualmente, que está fixado e para o cumprimento do ponto de vista universal, se nós pudéssemos entender assim. Não acho que o homem, no mundo primitivo, tenha condições, por exemplo, de fazer a adoração. Ela é primitiva, mas ele tem lá suas formas rudimentares. A reprodução é a regra. A vida em sociedade é bastante restrita, é o clã, a tribo. Então nós vamos ver que para um mundo de expiação e provas, aquilo parece o norte. Agora, se você considerar um mundo feliz, a última das leis de justiça, de amor e de caridade. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Passou muito rápido, Nazil,
e nós desde já o convidamos para retornar, porque queremos fazer numa outra oportunidade perguntas mais ligadas ao nosso dia a dia, ao nosso momento atual, da nossa civilização, nossa sociedade brasileira. Nossos microfones e câmeras para suas despedidas, Nazil. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e recomendo que você não apenas conheça a obra, mas como continue a prestigiar esse espaço tão primoroso que nós temos aqui para divulgação. Um abraço. Encerramos com a imagem do curso completo de Nazil Canarim sobre o Livro dos Espíritos. Até a semana que vem.